Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta os efeitos da pandemia nas mulheres grávidas. Os dados mostram que 25% das gestantes ouvidas desenvolveram ansiedade moderada ou mesmo grave. As principais causas observadas para essa ansiedade foram a possível contaminação do bebê pela doença, a necessidade de manter o isolamento social neste período de gestação, além também do risco de perdas financeiras. A gente fica com medo do desconhecido, com medo de um futuro muito incerto. A gestação já proporciona isso na cabeça da mãe, né? E no meio de uma pandemia, com certeza foi um fator extra. Gravidez é símbolo de um novo ciclo e uma nova vida. Mas quando o assunto é Covid, ela pode ser um fator de risco. Essa é a avaliação de muitos profissionais da saúde que começaram a notar o surgimento de casos graves da doença entre gestantes e alguns estudos mostram que essa está longe de ser uma impressão só. Uma pesquisa feita na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, concluiu que a Covid é até 70% mais frequente em grávidas do que em outras mulheres da mesma faixa etária. As chances de internação e de intubação também são maiores. Agora imaginem só as consequências disso num país como o nosso, que desde o início tem seríssimas dificuldades em controlar a pandemia porque não fez a lição de casa quando devia fazer. Um levantamento da Fiocruz dá uma estimativa da tragédia. Até novembro do ano passado, o Brasil já contabilizava pelo menos 363 mortes maternas relacionadas à Covid-19. Um dos coordenadores do estudo, o obstetra Marcos Nakamura, afirmou que esse é um dos piores índices do mundo. Eu falo agora com a enfermeira e epidemiologista Etel Maciel. A Etel é uma das profissionais da linha de frente que notou um aumento, então, da internação de mulheres grávidas com Covid. Etel, bem-vinda de volta ao Item Mais, prazer em falar com você. Um prazer falar com você, Monalisa, estar aqui falando com os seus ouvintes. Minha querida, vamos começar contando, então, por que as grávidas estão mais vulneráveis em todos esses apontamentos aí, tanto do levantamento da Fiocruz como da pesquisa feita pela Universidade de Washington? Então, esse momento que não é só na gravidez, Monalisa, mas no puerpério, naqueles dias de amamentação, né, que se seguem ali ao parto, nós temos visto um aumento, né, de casos mais graves, porque a gravidez ela gera uma diminuição de imunidade. Todo o nosso organismo, né, a nossa fisiologia ali está voltada para o feto, para a proteção, né, desse novo ser, e a gente divide ali, né, todos os nossos sistemas de defesa, tudo que está acontecendo. Então, assim, estamos num momento de muita transmissão, né, um momento no Brasil inteiro, né, praticamente, aí estamos com todos os estados colapsados, mas nesse período, né, da gravidez, tem apresentado mais sintomas de gravidade que estão levando a uma internação e a um aumento de, inclusive, necessidade de um parto mais prematuro para poder preservar a mãe e a criança. Nesse momento, no mês do ano passado, Monalisa, ele já figurava, ele já estava ali entre os países onde mais grávidas tinham morrido de Covid. Então, desde a primeira onda, a gente já tinha observado isso. E agora, nessa segunda onda, né, com essas novas variantes, nós estamos observando um número maior, inclusive algumas evoluindo para a necessidade de intubação. E aí existem vários aspectos, né, que alguns sedativos que são utilizados, eles podem ter, né, um efeito no feto. Então, há várias questões que esse momento ele é muito prejudicial. E a outra coisa que eu estava falando desse momento, logo seguinte, né, o puerpério, esses dias que são depois do parto ainda, né, o nosso organismo ainda está se recuperando, né, com uma imunidade mais baixa, a gente precisa evitar aquelas visitas
né, Mona Lisa? Aqui no nosso país, a cultura das pessoas visitarem a mãe, o bebê. No hospital, sim. No hospital. Em casa também. Exato. O hospital agora, eles estão fazendo restrições. Então, naquele período que a pessoa está internada, ela não vai receber visita. Mas quando ela vai para casa, imediatamente tem a visita dos familiares, tem visita, enfim, de pessoas mais próximas que querem ir. Então, é muito importante a gente dizer nesse momento que isso deve ser evitado, porque muitas pessoas podem estar infectadas, nem sabem que estão infectadas, e aí visitam, a gente chama de puérpera, nesse período pós-parto, que recém teve o bebê, e podem transmitir, e pode gerar aí uma doença mais grave. Muito grave isso, né? E a gente precisa evitar isso, as pessoas estão querendo visitar. Não, pelo amor de Deus, manifeste o amor de outra maneira, né? Não presencialmente, tem tantas maneiras, tantos jeitos diferentes, surpreendentes e únicos de manifestar o amor, né? Não precisa ser presencial. Exato. Às vezes fazer uma videochamada, né? Usar essas tecnologias que nós temos. A gente entende que, assim, a pessoa quer, principalmente familiares. E é algo importante, porque nesse momento alguns idosos já se vacinaram e aí acham que não tem problema ir visitar. Então, é um momento que a gente deve evitar essa visita. Deixa eu te perguntar uma coisa, de uma maneira bem sincera, assim, e claro, se não tiver resposta ainda, tudo bem, a gente sabe que a medicina, os cientistas estão descobrindo pouco a pouco o que é a Covid e o que são essas mutações. Quero focar nas mutações, né? Especialmente olhando aqui para o laboratório a céu aberto da Covid, que é o que muitos especialistas dizem que o Brasil se transformou. Eu quero te perguntar sobre quanto essa vulnerabilidade das mulheres grávidas ou das que acabaram de ter bebê e das crianças, sejam fetinhos ou bebezinhos recém-nascidos, o quanto eles estão mais vulneráveis por causa das mutações. Tem algo nessa linha que preocupa mais? Então, nós estamos, aquela história, no olho do furacão, aprendendo no momento que as coisas estão acontecendo, né, Mona Lisa? Então, é sempre mais difícil a gente ter certezas nesse momento. O que a gente tem uma preocupação, vou usar essa palavra, uma preocupação nesse momento, porque a gente não tem ainda tantos dados. Essas novas variantes, elas estão atingindo mais esse grupo, porque não só o grupo das gestantes, mas o grupo de pessoas mais jovens. E como a idade reprodutiva pega esse grupo de pessoas mais jovens, essa gravidade também está nesse grupo de grávidas nesse momento. Nós não temos ainda uma definição para dizer assim, olha, a gravidez é um grupo de risco importante, mas a gente pode analisar, até pensando em outros vírus respiratórios, infecções, né, respiratórias, como a da gripe, que as grávidas são consideradas grupo de risco e elas estão no grupo de vacinação, inclusive. E analisando que é um vírus respiratório também, que causa uma síndrome respiratória aguda grave. É diferente, mas como ele ataca o nosso organismo, é semelhante ao outro vírus respiratório H1N1, né, esse vírus da influenza. Então, por isso, desde o início dessa pandemia, a gente tem colocado que os serviços de saúde precisam preservar essas grávidas como grupos de risco, até que a gente tenha mais certezas. Nesse momento a gente não tem. Por exemplo, trabalho remoto, se for possível. Então, deixar esse grupo preservado, porque a gente tem muitas dúvidas. Tem alguns estudos que apresentam a presença do vírus ali no cordão umbilical, podendo dizer que é possível uma transmissão ali de mãe para o feto. A gente ainda não tem certezas, mas como já foi encontrado em cordão umbilical, a gente já fica de sobreaviso. Então, como a gente está aprendendo esse vírus, tem muitas coisas que a gente não sabe, e a gente não sabe se essas crianças depois poderão ter problemas de desenvolvimento para o resto da vida, né, para a sua vida, durante esse período aí do que aconteceu com uma infecção na gestação, é melhor preservar, inclusive, por exemplo, retorno de profissionais de saúde que estão grávidas, devem ser preservadas na medida do possível, serem colocadas em trabalho remoto. A
gente já consegue pontuar que nos últimos meses teve uma piora, se a gente olhar para o começo da pandemia. Claro que o começo da pandemia ninguém tinha certeza de absolutamente nada, mas lá no começo a gente não falava tanto das grávidas, né? A gente focou nos idosos, nos obesos, nas pessoas com comorbidades. Estou enganada ou não? Tá certíssimo, Mona Lisa. Aqui no estado, eu estou aqui no Espírito Santo, né? Desde o início, a gente tem discutido essa questão das grávidas. Até o momento, nós não temos diretrizes muito precisas quanto a isso, né? Principalmente, por exemplo, numa empresa, essa pessoa deve ficar em trabalho remoto. A gente não tem essas instruções, infelizmente, não temos uma coordenação nacional, né, Mona Lisa? E cada estado foi ali fazendo o melhor que podia, né? Eu só queria falar uma outra coisa, que a gente estava analisando os dados do Brasil em relação à síndrome respiratória aguda grave, olhando as grávidas, olhando o dado que a gente tem de grávidas. A gente terminou agora analisando o ano passado, ainda não fizemos esse ano. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, Analisa, que essa pandemia também revelou, né, é a desigualdade. Se a gente olhar as mulheres grávidas, né, que evoluíram para uma necessidade de internação e de intubação, quando a gente faz aquele recorte de raça-cor, aquelas que se autodeclararam pretas e pardas, elas morreram mais, elas têm uma evolução pior. Dado muito certamente, né, essa desigualdade que nós temos no Brasil e o acesso ao serviço de saúde, que é diferente, né? Então, infelizmente, essas nossas desigualdades, elas vão impactando em todos os grupos, inclusive nas grávidas. Isso é cruel demais, né, Etel? Cruel demais, porque as populações que já são vulneráveis para uma série de questões, não estou nem falando sobre essa constatação de agora de insegurança alimentar, né, que é gravíssimo no nosso país. Se a gente olhar esse quadro de vulnerabilidade com a questão da insegurança alimentar, com imunidade, com a gestação, com o feto, aí o pacote Covid, meu Deus do céu, aí é um cenário absolutamente desolador. É muito triste, Mona Lisa. A gente tem visto que, na verdade, a Covid, eu diria assim, para essa população que é muito mais vulnerável economicamente, e vou colocar assim, do ponto de vista social e econômico, a Covid, eu digo assim, é só mais um companheiro de viagem, né? Porque assim, a pessoa já tem todos os componentes que vão fazer com que ela tenha um desfecho pior se ficar doente. Mas na nossa viagem aqui da conscientização e da relevância do que de fato é importante, ainda bem que você é nossa passageira frequente. Muito obrigada, minha querida. Cuide-se aí e venha sempre conversar comigo. Obrigada, Mona Lisa. Um abraço. Gestar uma vida em meio à pandemia se tornou uma verdadeira saga, né, para muitas mulheres. Hoje, então, a gente recebe uma dessas bravas, corajosas mães aqui no Item Mais. A Thaís Lopes tem 26 anos e é mãe do Arthur e da Antonella. A Thaís só conheceu a Antonella 17 dias depois do parto, quando finalmente deixou a UTI e venceu a Covid-19. Isso aconteceu em março desse ano. É essa história que nós vamos conhecer a partir de agora. Thaís, brava mãe guerreira, bem-vinda ao Item Mais, prazer em falar com você. O prazer é todo meu. Vamos lá, conta a sua história pra gente, pra alertar, pra inspirar e, claro, também pra gente replicar a notícia certa em relação à Covid e as vulnerabilidades que esse vírus pode causar. Como é que foi o seu diagnóstico de Covid? Com quantos meses de gravidez você estava? Eu estava com 35 semanas no dia que a gente descobriu que eu estava com Covid. Eu estava fazendo aquele dia 35 semanas. E aí, você estava como? Você estava bem? Na realidade, eu não estava bem. Eu comecei a ter alguns sintomas no dia 25 e dia 26 de fevereiro, que eram algumas dores nas costas, falta de ar. Porém, eu tava com uma diabetes gestacional, então eu tava bem grandona. E pra mim, eu achei que era normal aqueles sintomas por conta da gestação. No dia 1 de março, eu dei entrada no hospital. Foi visto que eu estava com uma pneumonia. Porém, o hospital em si deu ali o laudo de pneumonia, deu anemia, me deram medicamentos, eu vim pra casa. No dia 4, eu levantei com muita dor, que foi numa quinta-feira, com muita falta de ar, um cansaço
cansaço, assim, que não tinha como explicar, e eu fui pro hospital. Quando chegou lá, o obstetra que estava em plantão, ele já me conhecia, ele olhou pra mim e ele falou assim, tá, eu tenho certeza que você tá com Covid. Antes dele fazer um exame, algo em mim. E aí ele falou, a gente vai correr com o exame pra gente ver a situação que tá. Aí foi feito o exame, foi detectado o Covid. A hora que foi ver os batimentos da bebê, já tava com 190, 192. Meu Deus. E aí ele pegou e falou assim pra mim, você confia em mim, hoje você tá fazendo 35 semanas. Ele falou, você confia em mim, você confia pra mim fazer o seu parto. Aqui na minha cidade, no hospital, não tem neonatal pra bebês prematuros. Ele falou assim, se eu te transferir daqui, eu tô com medo de vocês não aguentarem. Ele falou, eu tenho 20 minutos pra fazer o seu parto. Foi uma loucura, assim, pra você ter ideia, eu fui tirando a roupa em pé no quarto, entregando pro meu esposo, pro meu pai que tava lá comigo. Meu esposo saiu do hospital, veio pra casa pra fazer minha mala, a mala da bebê, que não tava pronta. Foi muito rápido o hospital, eu falo assim que o Dr. Oliver, que fez o meu parto, ele foi um médico muito usado por Deus. Me levou pro centro cirúrgico, chegou lá, eles já colocaram a RAC, foi tudo muito rápido. A Antonella nasceu. Quando ele me abriu, ele foi me contar isso no dia da minha alta, eu já estava tendo um aborto espontâneo. Meu Deus. Eu estava com sangramento, o colo do útero estava solto, né, descolado, e a placenta não estava mais passando nutrientes para bebê. Então eu nem cheguei a ver a minha filha no centro cirúrgico. Ele só passou com ela, nasceu e já saiu, porque o risco dela tá com Covid também, né? E por questões também de saúde. Então, eles já correram para fazer todos os exames. Graças a Deus, ela nasceu de 35 semanas, sem sintomas nenhum, sem diagnóstico nenhum. Nasceu bem, saudável, com 3,1 kg. E aí, saiu os resultados do exame. Eu realmente testei positivo por Covid. Fui para a primeira UTI do hospital, né? Um pós-operatório. Ainda não era a UTI da Covid, porém eu comecei a ter muita falta de ar. Eu me lembro assim que, Mona Lisa, que eu não conseguia realmente respirar. É algo assim assustador. Como é que é isso? Me explica, você não consegue puxar o ar e soltar ou é pior soltar? Como é que é? Na realidade, te dá pra mim, assim, no meu caso, deu uma crise de ansiedade junto, que você não sabe se é melhor você tentar respirar ou não respirar. Você entra num desespero. E no meu caso, que estava com pneumonia, eu sentia muita dor para respirar. Então, eu já fui pro oxigênio dentro da UTI. E o tempo todo, eu tenho mensagem que eu trocava com a minha mãe, eu falava pra ela, mãe, eu não vou vencer essa doença, eu vou morrer. E no meu caso, eu estava com uma cesárea. Então, eu estava com tosse, pra tossir doía cesárea, pra respirar doía cesárea. Fui no dia 4, fiquei na UTI com oxigênios. No dia 5, meu oxigênio já estava em 10. E aí, nesse momento, Mona Lisa, eu não lembro, porque foi o momento que a doutora Camila entrou na UTI a pedido do diretor do hospital, e eles detectaram que eu precisava ser entubada. E eu vi essa semana no meu celular que eu mandei a mensagem para minha mãe, 11h20 da noite, avisando, mãe, vou ser entubada de 3 a 4 dias. E depois disso eu fui aparecer só no dia, isso foi no dia 5, eu fui aparecer de novo conversando com a minha mãe no WhatsApp, foi só no dia 20 de março. Eu fiquei 7 dias entubada. Houve momentos dos médicos entrarem em contato com a minha família e avisar que o meu óbito era algo assim que para eles era certeza, que a qualquer momento, infelizmente, eles dariam essa notícia do óbito e que era para minha mãe se preparar. Thaís, meu Deus do céu. A minha mãe pegou Covid, o meu filho de 5 anos pegou Covid, o meu esposo pegou Covid, enquanto eu estava entubada. E a Antonella saiu já no dia 5 do hospital, ela teve alta, porque com a graça de Deus, ela não nasceu com nada. E a minha tia havia sido liberada do Covid, ela já tinha cumprido ali o isolamento. Então, a minha filha ficou na casa dela. O meu esposo não podia visitar, não podia ver, porque ele estava isolado. O meu filho de 5 anos também. Mas me conta, como é que eles pegaram? Eles pegaram e não foi uma manifestação muito forte da Covid, assim, nada parecido com o quadro que você teve? Não, todos eles ficaram em casa, em isolamento em casa, tomaram medicamento. E o meu caso mesmo foi um caso, assim, que eu tive muita reação negativa, né? Precisei ser entubada. Eu tive mais de 75% do pulmão comprometido. E aí foi aonde eles me colocaram de bruma dentro da UTI, né, entubada, com cesárea.
fiquei de pruma, e aí foi onde as medicações começaram a ter um impacto no meu organismo e eu comecei a reagir. Agora me explica uma coisa, Thaís. Você reagiu, aí foi melhorando. Eu quero que você me conte com detalhes como é que foi o seu encontro, então, com a sua filha. Depois desses dias de internação e depois, inclusive, do anúncio de que você morreria. Como é que foi você pegar a Antonella no braço, ver a carinha dela e ter a certeza de que duas nasceram ali, né? Não foi só a Antonella, você também, né? Você tem uma segunda data de nascimento, né, minha querida? Com certeza. Mona Lisa, depois que eu acordei da intubação, eu ainda fiquei alguns dias no hospital, né? Acredito que foram em torno de 7 a 10 dias que eu fiquei no hospital. Quando eu voltei da intubação, eu estava muito confusa. Eu não lembrava de início da Antonella. Eu lembrava do meu filho, do Arthur, mas da Antonella ainda alguns médicos chegaram a ficar falando dela para mim. Aí, nesse tempo que eu fiquei dentro do hospital, eu já começou a bater aquele desespero de mãe. A minha filha não vai me reconhecer, ela não vai saber que eu sou mãe dela. Eu amo amamentar, amamentei meu primeiro filho até 2 anos e devido a tanto medicamento, meu leite secou. Então eu já fiquei naquele desespero, eu não vou poder ser mãe, não vou poder amamentar, aquela autocobrança. E aí foi uma festa no hospital, no dia da minha alta, uma festa mesmo. O hospital fez um corredor com bexiga, aquela coisa, e o meu coração, meu Deus, eu vou conhecer minha filha. Quando eu peguei a Antonella, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, que eu vi o quanto ela era perfeita. O meu sonho era ter uma filha cabeluda, e que eu olhei ela cheia de cabelo, mão perfeita, o rostinho, eu chorava muito, porque pra mim eu não teria aquele momento com ela. Essa noite mesmo eu tava com ela no colo e aquela coisa de você pegar, sentir o cheirinho de neném. E eu agradecia tanto a Deus. Deus, obrigada por tudo que o Senhor fez na minha história. Obrigado por eu não ter sido uma das estatísticas de morte que nós estamos tendo no Brasil, que é muito triste. Eu tinha tudo para não estar aqui. E assim, o mais lindo para mim, o que enche meu coração, é o meu filho também de 5 anos. Houve momentos dentro da UTI que eu escutava a voz dele lá dentro e eu sabia que eu tinha que sair dali por eles, pelos meus filhos. Eu quero te dizer que a sua história é linda, ela serve sim de alerta. Várias instituições importantes estão pontuando nesse momento, né, chamando atenção, tanto a Universidade de Washington quanto a Fiocruz, sobre os riscos que as grávidas correm por causa da Covid. E o seu exemplo, claro, tem um final feliz apesar de todo o perrengue. Eu quero te desejar toda boa sorte para você, para Antonella e para o Arthur, para toda a sua família, seu esposo e até uma próxima. Tá bem, Thaís? Até uma próxima. Eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar vocês, né, por estarem com esse trabalho e conscientização, né, principalmente das gestantes, para se cuidar, para ficar em casa. Pode ser que venha a existir histórias como a minha. Então, assim, a gente precisa se cuidar, a gente precisa manter o distanciamento, a gente precisa manter o isolamento, usar máscara, usar álcool, porque é uma doença, infelizmente, muito grave. E a gente nunca sabe como o nosso corpo vai reagir. Não só por nós também, mas para quem fica com a gente dentro de casa, né? Que foi o meu caso, que até o meu filho de 5 anos pegou. Então, as pessoas precisam se cuidar. Sem dúvida. Um beijo para você e até uma próxima. Tchau, Thaís. Obrigada, tchau. Episódio cheio de alerta e de inspiração, né? Nessa toada aí a gente segue passando para as pessoas o que é importante de fato saber nesse momento. Amanhã tem mais? Sim, a gente se ouve. Em Té.